Alô, alô, alô. Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores. Declaro abertos os trabalhos desta quinta reunião da quinta sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário vereador Mário César Fuli que faça a leitura do expediente. Projeto de Leis Municipais do Executivo Municipal 2199/2007. Cria empregos públicos para suprir a demanda da administração pública municipal direta e indireta. Autoriza a realização de concurso público e da outras providências. Projeto do vereador Nama Nassif, 2139/2007, emenda número 002, aditiva ao projeto de lei. Do vereador Marcelo Verli, 2205/2007. Cria o Vale Integração no município de Nova Friburgo em dia de festividades ou eventos nos quais a rodoviária de integração não funcione ou encerre suas atividades antes do horário habitual e da outras providências. Indicações do vereador Alexandre Cruz. Colocação de 2 gaiolas estacionárias na estrada Coronel Hebe Alves da Costa, 1731, em frente ao campo do Botafoguinho, Chácara do Paraíso. Isso é uma primeira dessa Hebe Alves da Costa, na estrada de Friburgo Amparo, e também em frente ao campo do Botafoguinho, na Chácara do Paraíso. Do mesmo vereador, colocação de um container na Avenida Emílio Cleff, número 425, no bairro Ipu. Construção de um muro de contenção na rua Benjamin Constant, próxima à Igreja Assembleia de Deus. Limpeza e reparo da quadra de esportes na Escola Municipal Estação Rio Grandina, Distrito de Rio Grandino. Recuperação em caráter de urgência da rua Prudente de Moraes, Vila Nova. Empenho do Executivo Municipal no que tange a captação de recursos junto ao Governo do Estado para a reconstrução da rua Alberto Rangel, Rua da UERJ, Vila Nova. Indicações agora do vereador Marcelo Verli. Reforma ou troca da ponte de madeira na altura do quilômetro 92, na RJ 116, trecho Nova Friburgo, Bom Jardim. Reparo diverso na Escola Municipal Claudir Antônio de Lima, no bairro Catarcione. Viabilizar a recuperação da estrada de acesso ao Rio Grande de Cima, 1,5 km, depois da ponte do Rio Grande. Indicações de vereador Denilson Breder. Capina de limpeza da rua Santa Luzia, no bairro das Brownies. Capina de limpeza na rua Helena Coutinho, no bairro das Brownies. Capina de limpeza da rua Antônio Gomes Martins, Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e colocação de paralelos ou asfalto na rua Aldrelino Viana da Silva, Chácara do Paraíso. Capina de limpeza da rua Joaquim da Silva, Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e conserto de paralelos na rua Frutuoso, Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e colocação da rede de água potável na Serrana, no bairro Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e colocação de paralelos ou asfalto na rua Varol, no bairro Nova Suíça. Capina de limpeza da rua Menezes Vertuli, no bairro Nova Suíça. Capina de limpeza na rua Maria Atelina Costa, Nova Suíça. Capina de limpeza na rua Nicolau Noé, Nova Suíça. Capina de limpeza na rua Luiz Gonzaga Duque, Nova Suíça. Capina de limpeza e colocação de paralelo na rua Asfalto, na rua Verli, Nova Suíça. Capina de limpeza e colocação de paralelo na rua Asfalto, na rua Valde Barros, também na Nova Suíça. Colocação de asfalto paralelo na rua Dr. Hélio Maia, no bairro Nova Suíça. Colocação de asfalto paralelo na rua Reinaldo Braga da Silva, Nova Suíça. Colocação de asfalto ou paralelo na rua José Barroso, Nova Suíça. Colocação de asfalto ou paralelo na rua Antônio Rodrigues da Silva, no bairro Nova Suíça. Capina de limpeza e colocação de paralelos ou asfalto na rua Maria de Lourdes Knupp, Tardim, na Estrada Velha do Amparo. Capina de limpeza e conserto dos paralelos e retirada de entulhos na rua Castro Alves, Brownies. Capina de limpeza e conserto dos paralelos e retirada de entulho na rua Vicente de Moraes, Brownies. Capina de limpeza e conserto dos paralelos na rua e entulho na rua Nelson Kemp, Brownies. Capina de limpeza e conserto dos paralelos na rua Dulce, Brownies. Capina de limpeza e conserto de paralelos na rua Doutor Barcelos. Capina de limpeza e conserto de paralelos na rua José Acúrio. Capina de limpeza na rua João Mauro. Capina de limpeza na rua Bagé. Capina de limpeza na rua João Aringe. Capina de limpeza na rua Idelcato. Capina de limpeza na rua Ernesto Bisoto Filho. Capina de limpeza na rua Itaboraí. Capina de limpeza na rua Letícia Eulália Roseli. Capina de limpeza na rua Manuel Antônio Nogueira. Na rua Eugênio do Couto. Na rua Hortência Gripe. Na Chácara Paraíso. As anteriores são todas das Brownies.
na Rua Hortência Gripe de Moraes, Chácara do Paraíso. Na Rua Domingos Sorrentino, Antônio Pirã, Olinda Sangrelá, Capim de Limpeza, Rua Cinder. Capim de Limpeza também na Rua Hecate. Na Rua Maria Ferreira Tuller. Capim de Limpeza também na Rua Cândido de Almeida. Capim de Limpeza em frente à Rua José Cândido de Almeida, todos no bairro da Chácara do Paraíso. E também a reforma de ônibus em frente à Rua Eugênio Couto José, no bairro Chácara do Paraíso. Voto de congratulações do vereador Marcelo Verli, com o senhor Sebastião Donato Tuller, pela passagem de seu aniversário. O vereador Vanô Cosme, com a senhora Anne Lise Ruiz e outros, pelas passagens de seus aniversários. Do vereador Mário Fuli, com a senhora Rejane Monteiro Hernandes Gonçalves e outros pelos seus aniversários. Com o bispo da Diocese de Nova Friburgo, Dom Rafael Lano Cifuentes, pela ordenação dos 2 novos padres, no dia 3 de março. Com os padres Antônio Carlos dos Santos e Hilton Machado, do Seminário de Nova Friburgo, por suas ordenações. Do vereador Grimaldino Narciso, com a senhora Alba Valéria Ferreira da Silva e outros pela passagem de seus aniversários. Do vereador Nama Nassif, com o senhor Ademário Campagnossi e outros pela passagem de seus aniversários. Com o Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, devido ao resgate do parapentista Antônio Lacerda, ocorrido no dia 20 de fevereiro. Do vereador Roberto Vermelinge, com o senhor Juarez Guilherme e outros pelos seus aniversários. Voto de louvor do vereador Marcelo Verli, com o senhor Rafael Luiz de Siqueira Jacu, pelo brilhante texto publicado no jornal A Voz da Serra, no dia 28 de fevereiro, intitulado Como de costume, voltou tudo a mais desejável e santa paz. Requerimento que seja lido e consignado em ata o brilhante texto de Rafael Jacu, publicado no jornal A Voz da Serra, em 28 de fevereiro, intitulado Como de costume, voltou tudo a mais desejável e santa paz. Que seja lido e consignado na ata nota publicada no jornal do dia, em 3 de março, intitulada Saia Justa. Que seja lida e consignada em ata matéria veiculada no site Terra Política, em 5 de março, intitulada Câmara discutirá nepotismo nos 3 poderes. Que seja lida e consignada em ata matéria veiculada no site Terra Política, em 23 de fevereiro, intitulada Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, encaminha projeto antinepotismo. Que seja lido e consignado em ata artigo publicado no jornal A Voz da Serra, no dia de hoje, intitulado Mulher Virtuosa, quem a achará? De autoria de Alceu Rodrigues de Souza. O vereador Alexandre Cruz, requerimento, que seja marcada reunião solene comemorativa dos 50 anos do Nova Friburgo Calten Clube, no dia 24 de abril do corrente ano. Que seja lida mensagem em homenagem do mesmo vereador Alexandre Cruz, que seja lida mensagem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Voto de pesar do vereador Denilson Breder, com a família da senhora Maria Senira Oliveira Ramos, pelo seu falecimento em 4 de março de 2007. Do vereador Roberto Vermelinge, com a família do senhor Edísio Marques da Fonseca, pelo seu falecimento. Comunicação da Prefeitura, encaminhando cópia do convênio através do ofício 093/2007. Está ali o expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, submeto ao plenário as matérias lidas pelo primeiro secretário, vereador Mário César Fulê. Votos de congratulações. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador Alexandre Cruz. Eu gostaria de pedir ao nobre vereador Mário César Fulê, se eu poderia assinar com ele os votos de congratulações com os novos padres da Diocese, Antônio Carlos dos Santos e Nilton Werneck, Nilton Machado. Com o prazer, vereador. É uma coisa até bonita hoje em dia, você vê 2 jovens que lutaram muito para se tornar sacerdotes. Então, está aberto a todos os vereadores dessa casa que quiserem assinar esse voto de congratulações. Obrigado, vereador. Senhor presidente, Pois eu não, vereador gostaria apenas de fazer um registro, um destaque aqui exatamente nesse voto de congratulações que eu fiz aqui com o seu Ivan Peixoto Júnior, que foi durante alguns anos aqui, né, o nosso assessor de plenário e que hoje presta os seus serviços lá na assessoria do deputado Rogério Cabral. Então, eu gostaria de fazer apenas esse destaque, esse registro, de uma pessoa que sempre esteve com a gente aqui, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito educada e que sempre nos ajudou no trabalho do dia a dia. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Verli. Gostaria também de assinar
esse voto de congratulações com o Ivan, um profissional exemplar, que fez um trabalho belíssimo na Câmara Municipal no período inicial do nosso mandato e hoje se encontra na Assembleia Legislativa. Gostaria de fazer um registro com o aniversariante do senhor Sebastião Donato Turler, fundador da Turler Flex, uma indústria tradicional de Nova Friburgo, sediada lá na região de Conselheiro, uma pessoa empreendedora e que, a partir de toda a sua família, vem fazendo um trabalho muito bonito ao longo desse tempo. E gostaria também de solicitar a inclusão de um voto de congratulações com o senhor Ivan Gambini, presidente do Nova Friburgo Futebol Clube, que faz aniversário no dia de hoje. Uma pessoa que tem aí a responsabilidade de conduzir o Nova Friburgo Futebol Clube, clube do qual tive o orgulho de ser um dos atletas na década de 80, e uma pessoa muito querida também. Gostaria de fazer esse registro, solicitar a inclusão a Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Roberto Vermelins. Também gostaria de solicitar ao vereador Vano Cosme que eu possa ser signatário com ele, com o voto do Ivan, aqui nosso colega, nosso funcionário aqui, que hoje está prestando serviço aqui e também na Assembleia, está se dividindo aí nessas ações. Com muito prazer, vereador. Muito prazer. E também queria fazer um destaque com voto com o senhor Juarez Guinandi, comerciante de Conselheiro Paulino também, que aniversariou, e a gente tem nele uma pessoa honrada, uma pessoa de bem, um homem trabalhador, um homem que luta muito para manter as regras da sociedade, os princípios de conduta, de moral, de bom costume. É uma pessoa que realmente é um ícone que a gente precisa destacar na nossa sociedade. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Nami Nascimento. Eu queria pedir ao vereador Márcio César Folia se eu poderia também subscrever o voto de congratulações com o bispo da Diocese de Nova Friburgo, Dom Rafael, e também com os padres ordenados, Carlos dos Santos e Hilton Machado. Com o maior prazer, vereador. E queria pedir também ao vereador Marcelo Velhice se eu posso subscrever também o voto de congratulações com o senhor Ivan Gambini. Perfeitamente, vereador. Queria solicitar, senhor presidente, ao vereador Marcelo Everli, que pudesse assinar o voto pelo aniversário do senhor Sebastião Donato Tuller. É uma pessoa que faz muito bem, é um dos grandes colaboradores do Abrigo Amor a Jesus. Na década de 80, eu tive a honra e o prazer de dar um título de cidadão friburguense para o senhor Donato Tuller. Então, meus parabéns aí pela indicação, lembrança do seu aniversário. Será um prazer tê-lo conosco nesse voto de congratulações com uma pessoa tão importante e especial do nosso município. Senhores vereadores, após as considerações feitas pelos senhores vereadores, em votação, os votos de congratulações com a inclusão feita pelo vereador Marcelo Verli, inclusão verbal, com o senhor Ivan Gambini, também por ocasião do seu aniversário. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade os votos de congratulações. Votos de louvor do vereador Marcelo Verli, com o senhor Rafael Luiz Siqueira Jacu, pelo brilhante texto publicado no jornal A Voz da Serra, no dia 28 de fevereiro, intitulado Como de Costume, voltou tudo a mais desejável e santa paz. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Marcelo Verli. Tive a oportunidade, já havia feito a leitura desse artigo publicado no jornal, mas muito rapidamente, logo assim que ele foi veiculado. E no dia de hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de ler com mais calma, mais detidamente. E fiquei impressionado com a perspicácia, a qualidade do texto, que são marcas do Dr. Rafael Jacu, mas quando ele aborda um tema de tão relevante importância, que é o dia a dia do nosso município, eu particularmente fiquei muito bem impressionado. Então, eu solicito mais à frente a leitura desse texto e faço esse voto de louvor, porque nós precisamos, efetivamente, contribuir para que a memória de Nova Friburgo esteja cada vez mais registrada nessa Casa Legislativa. E o doutor Rafael Luiz de Siqueira Jacu, com certeza, é um dos nomes, é um dos expoentes do nosso município ao longo das últimas décadas. Muito obrigado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, então, um destaque feito pelo vereador Marcelo Verli, em votação, o voto de louvor de autoria do vereador Marcelo Verli. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados também por unanimidade. Votos de pesar do vereador Denilson Breder, com a família da senhora Maria Senira de Oliveira Ramos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 4 de março. E voto também de pesar do vereador Roberto Vermelins,
com a família do senhor Edísio Marques da Fonseca, também pelo seu falecimento. Senhor presidente. Pois não, vereador Denilson Breder. Questão de ordem, por favor. Gostaria que fosse feito um minuto de silêncio com o falecimento da senhora Maria Zenília de Oliveira Ramos, por favor. Pois não, vereador. Senhor Vereador presidente, Roberto Vermelhinho. queria só fazer um destaque, que o senhor Edísio Marques da Fonseca, ele faleceu em dia 4 de fevereiro, e nós tivemos no dia 4 de março agora a sua missa de 30 dias. Nós estávamos no recesso. E o senhor Edísio é pai do jornalista Eloy Perdigão e também aparentado da minha família também, que o meu pai é Marques da Fonseca também. Então, eu gostaria de fazer esse registro e pedir também que fosse feito, junto com o voto de pesar, um minuto de silêncio pela passagem do senhor Edísio. Pois não, senhores vereadores, portanto, em votação, voto de pesar, com requerimento de um minuto de silêncio, feito de forma verbal pelos vereadores Denilson Breder e Roberto Vermelhinho. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados também por unanimidade. Eu solicito a todos que, de pé, façam um minuto de silêncio. Se Vossa Excelência pudesse permitir que fosse falado nesse momento, exatamente entre, enfim, uma parte e a outra parte do expediente. Pois não, vereador. Eu gostaria, no primeiro momento, de dar parabéns a Vossa Excelência, enfim, pelas medidas que Vossa Excelência acabou de adotar na casa, notadamente no sentido de uma certa segurança para o acesso a esta casa parlamentar. Eu acho que isso aí é uma medida muito boa, que protege todos os vereadores, protege todos os funcionários da casa. É uma medida que vem exatamente, enfim, ratificar o posicionamento que é ocorrido na Alerj, o posicionamento que hoje já é ocorrido também no próprio Fórum do Rio de Janeiro, porque, imagine, Vossa Excelência, nós tivemos agora recentemente uma situação envolveu um dos membros dessa casa, que foi o vereador Breder, ele esteve à família mercê de assaltantes por um bom período. Então, eu gostaria, neste momento, de dar esses parabéns a Vossa Excelência, no sentido de dizer que essa é uma medida muito boa, é uma medida prática, no sentido de que nós tenhamos que ter cada vez mais controle acerca das pessoas que circulam nesta casa. Porque, voltamos a dizer, esta é uma casa popular, é uma casa que pertence à população, aos munícipes de Nova Friburgo, não é? E, justamente, não é definitivamente impedir o acesso, mas justamente no sentido de fazer uma certa sequência, né, de fiscalização para que essa casa não possa se tornar, evidentemente, uma casa sem dono. Está aí, então, as minhas colocações. Essa é a primeira. E a segunda, informar a Vereador Vanor, se me permite, nessa oportunidade, também gostaria de manifestar sobre essa questão. Eu sei que está gerando uma certa polêmica essas medidas, mas eu queria só ressaltar da importância, porque nós temos os gabinetes ficam abertos à população e ocorrem, por várias vezes, a gente já teve caso aqui na Câmara de ter pequenos furtos, né, documentos, pequenos objetos dos gabinetes, como grampeador, já teve caso de furto, e de bolsas, né, das pessoas, dos funcionários. Então, eu acho que essa medida é uma medida que permite, de celulares, é uma medida que permite que a gente possa identificar e restringir. Pedir à população que compreenda e que tenha um pouco de paciência, porque é realmente uma medida que dá segurança para todas as pessoas que trabalham na casa e que frequentam a casa também, porque é uma medida que se tornou necessária diante dessa conjuntura que a gente passa hoje. E eu acho que a medida foi oportuna e necessária diante desse quadro. Senhores vereadores, a presidência agradece as ponderações dos senhores vereadores, e como já foi, né, usualmente costume entre os pares dessa casa, as tomadas de decisões sempre são tomadas em bloco, ou sempre que, na medida do possível, serem comunicadas e com a concordância dos senhores vereadores. O vereador Vanor citou um caso específico do vereador Denilson Breder, que houve um incidente na sua residência,
sua mulher e filho foram feitos reféns, uma situação lamentável, uma situação muito difícil. E na Câmara também, nós precisávamos tomar algumas medidas que pudesse até canalizar de forma melhor o fluxo das pessoas que entram nesta casa. Esta é e sempre continuará sendo a casa do povo, e em momento nenhum acesso foi restringido, nenhum acesso deixou de ser permitido a esta casa. Somente as pessoas hoje passam por um processo de identificação, trazendo uma segurança aos gabinetes, aos senhores vereadores, e, inclusive, para as próprias pessoas que frequentam a nossa casa. Isso é importante frisar, que as pessoas que aqui também vêm, elas procuram ser atendidas, e também, a partir do momento que entram na nossa casa, a segurança dessas pessoas são de responsabilidade da nossa casa. Então, a gente precisa também zelar pela segurança das pessoas que entram nesta casa. Então, mas, vereador, realmente algumas pessoas têm tomado algum posicionamento, mas a maioria das pessoas hoje, eu certifico aos senhores vereadores que 99% das pessoas que têm vindo à casa estão parabenizando a iniciativa que nós tomamos, realmente estão satisfeitas, porque hoje, se Vossas Excelências forem, Vossas Excelências são frequentadores de prédios públicos na cidade do Rio de Janeiro, sabe que é um procedimento muito comum, esse procedimento de identificação. Inclusive, a própria empresa dos elevadores, elas fazem um requerimento a gente para saber qual é o fluxo de pessoas por ocasião das revisões que os elevadores são feitas. Eles perguntam qual é a frequência, qual é o número de pessoas que frequentam a casa, para poder saber a periodicidade que será feita a manutenção dos elevadores. E a gente não tinha esse número. Até então, nós não tínhamos esse número. Então, também, uma medida que vai dar suporte a gente para uma série de iniciativas que a gente vem tomando. Mas eu agradeço as manifestações de Vossa Excelência e quero dizer que eu pessoalmente, tenho estado ali na entrada do prédio, juntamente com as meninas que estão fazendo o levantamento e o cadastramento das pessoas, e tenho recebido os parabéns de muitas pessoas que frequentam esta casa. Parabéns, senhor presidente, pela iniciativa, realmente é uma iniciativa louvável, e a gente entende que algumas pessoas que não pensam dessa forma, pensarão no futuro próximo, porque vão saber que é para a segurança de todos, para a segurança dos pares da casa, dos funcionários. Nós já tivemos eventos aqui de pessoas que circulavam aqui, inclusive, 8 horas da manhã, entrando aqui no escritório administrativo da casa, que estavam aqui perdidos, sem saber onde estavam. E a pessoa que estava ali levou um susto enorme e ficou realmente sem saber o que fazer. Então, a gente tem que saber quem entra no prédio, para onde vai. Isso é importante para dar balizamento a todos. Mas é um procedimento que foi feito. Eu acredito que as pessoas, num curto espaço de tempo, estarão pensando diferente, porque é uma medida para dar segurança a todos. Inclusive, volto a afirmar, as pessoas que frequentam esta casa. Senhor presidente, pois não, senhor. Mais um outro comunicado que eu gostaria de fazer aqui aos pares, aos colegiados dessa casa. É justamente, até mesmo, não só para as pessoas da TV Zoom, que assistem TV Zoom, e, notadamente, enfim, aqueles eleitores do vereador Carlos Balbi, no sentido de esclarecer e informar oficialmente, chegou ao meu conhecimento, de forma processual, que a segunda turma especializada do Tribunal Federal de Recursos decidiu, na tarde desta terça-feira, em revogar o decreto prisional preventivo do vereador Carlos Balbi. Neste sentido, informar a Vossas Excelências que o vereador Carlos Balbi está a caminho, deverá chegar ainda no curso da sessão, para exatamente ele voltar a assumir o seu mandato parlamentar nesta Casa de Lei de Nova Friburgo. Senhor presidente, pois questão não, de ordem. Vereador eu fui procurado, como Vossa Excelência também recebeu uma correspondência, das empresas que fazem limpeza de fossas no nosso município, dos condomínios. Porque as fossas, o que acontece? O condomínio tem as fossas, tem que ter aquele carro limpa-fossa. E esse resíduo sólido retirado, eles são jogados na EBMA. Me parece que agora está dando um problema na EBMA, que está sem a licença da FEMA e não estão querendo receber esses resíduos. Isso vai causar um caos no Nova Friburgo. Por quê? Porque as fossas dos condomínios, das residências, vão acabar transbordando. E se as empresas não puderem retirar e não ter onde jogarem,
vai ser um caos, vai ser um caos. Então, eu vou receber esse requerimento aqui da firma Chainara, Limpa Rápido, STEC, e vou pedir, Vossa Excelência, que encaminhe para comissões de serviços públicos, que ela faça o levantamento e que vá também à FEEMA e tente resolver o problema. Eu até recebi hoje no meu escritório também, vereador, então centrado vou em cima do que encaminhar Vossa Excelência está falando, senhor presidente, Pois não, exatamente também a presença do seu Rapiso, proprietário de uma das empresas, e eu tive explicando a ele basicamente o seguinte: senhor Rapiso, isso é uma determinação da FEEMA. A FEEMA notificou a EBMA no sentido de que ela não aceite, a partir do dia 1º passado, né, qualquer resíduos de sólidos e pouco sólidos, em função dessas limpezas que esses caminhões fazem, né, das caixas de cisternas, das caixas de gordura e dos bueiros, alguns bueiros da cidade. Então, é muito importante que fique pontuado o seguinte: é uma determinação iminentemente do órgão estadual, e eu fiz questão de deixar bem claro: olha, nós vamos ler, nós estamos solidários, nós vamos buscar solução, mas nos falta competência originária, né, para podermos decidir. Então, acho que nós teremos que fazer gestões junto à Secretaria de Ambiente do Governo do Estado, no sentido de compelir a FEEMA para que isso possa ocorrer, porque os carros deles, de todas as empresas, estão paralisados e o serviço está sendo ser prestado a Saúde. Então, eu acho que cabe... Vereador, você me permite uma oportunidade? Só por isso que eu peço que se forme a comissão das serviços públicos aqui, que vá à FEEMA, que hoje o governo municipal tem um deputado, nós temos deputados estaduais de Nova Friburgo, a gente cobre isso a eles também, que agiliza a licença, porque não fica igual a cidade. Então, vou encaminhar a Vossa Excelência, como foi encaminhado aqui, que peça que as comissões de serviços públicos tomem essa providência. Senhor presidente, me permite, eu gostaria de me colocar também a respeito dessa matéria. Queria dizer que não é uma coisa tão simples. Eu acho que não é também só jogar para a FEEMA. A FEEMA pode rever a sua decisão e autorizar a EBMA, mas é importante que o Poder Executivo Municipal faça uma gestão sobre quem tem competência para receber esse resíduo, para que esse resíduo seja tratado. O grande problema, pelo que tenho informação, é que a EBMA não tem na sua estrutura competência para receber esse resíduo, que não é resíduo sólido, porque ele tem parte líquida. Então, ela não poderia receber no seu aterro, que isso teria que ser tratado pela companhia que trata do esgoto, que é a CAENF. Então, nós temos que fazer uma gestão para que isso se resolva. Claro que a coisa, de imediato, tem que ser utilizado lá o aterro sanitário da EBMA, mas nós temos que fazer uma ação, uma gestão, para que se tenha um tratamento. Isso também é uma matéria até rica, que pode ser utilizado com uma produção de gás natural, para ser utilizado em empresas, com biodigestores. Quer dizer, existem soluções de se tornar esse produto um produto comercial, né, como adubo, a parte sólida, gás. Eu acho que isso tem que dar uma solução e o município tem que investir nessa questão e dar uma solução, porque realmente é uma situação emergencial que o município passa, né? Hoje, se tiver uma fossa já repleta, né, precisando ser limpa, hoje, no dia de hoje, ela não vai ser limpa porque as empresas não têm como resolver esse problema. Então, é uma coisa de urgência, de importância vital. Vereador, só para esclarecer a Vossa Excelência, o senhor Rapiso me disse hoje basicamente o seguinte: que a FEEMA estadual, ela fez essa determinação sem que a agência de Nova Friburgo fosse comunicada. Então, ele procura a agência da FEEMA em Nova Friburgo, a agência da FEEMA em Nova Friburgo diz que não sabe nada, absolutamente nada desse respeito. Quer dizer, então ele ficou completamente perdido. É porque o processo, vereador, o processo de licença da EBMA... Mas deveria fazer uma comunicação, pelo menos a agência, para o cidadão poder se entender, porque senão fica difícil. Isso já foi a EBMA, vereador, pela informação que eu já tive, a EBMA, quando deu entrada na licença dela, ela já deu entrada para matéria sólida, né? Então, a licença que veio específica e ela deu entrada no Rio, que é possível. Você dá entrada na presidência, que você ganha mais tempo. Então, como é uma questão de aterro sanitário, utilizou-se uma regra e a EBMA deu entrada dizendo que o aterro sanitário é para receber matéria sólida. Como matéria sólida, não pode receber esses dejetos. Essa que é o maior problema. É por isso que eu acho que é mais fácil a Comissão de Serviços Públicos concedidos aqui desta casa e tentar solucionar o problema, porque é um poder constituído. Enquanto o interesse privado não consegue ter acesso às informações, são truncadas, eu acho que não pode o município ficar nesse caos que pode acontecer. A gente sabe que a concessionária de água e esgoto Nova Friburgo não fez uma estação de tratamento. Mas mesmo que ela faça, as fossas continuarão nos condomínios, nas residências, porque isso é lei municipal hoje. Então, por isso que eu peço que a comissão dessas casas aqui vá em busca de soluções,
vá atrás dos deputados, vamos solucionar o problema, porque foi o que o vereador Roberto falou aqui, se tiver alguma fossa hoje já transbordando, ela vai transbordar e vai causar o caos. Senhores vereadores, o presidente estava ouvindo aqui atentamente aos senhores vereadores, e realmente o assunto é um assunto muito sério. Infelizmente, nós às vezes ficamos na nossa cidade à mercê das decisões de alguns órgãos estaduais e que não conhecem a nossa realidade. De repente, a FEMA, Rio, por lá terem mais de um aterro sanitário, de repente, um ou outro possa receber e o outro não. E não sabe que a nossa cidade só tem um aterro sanitário e impossibilita justamente o único que a gente tem de receber esses detritos. Só que, se continuar essa situação, daqui a pouco a gente tem um caso de calamidade pública, porque realmente é necessário que faça a retirada e se despeje em algum lugar. A presidência, então, nesse momento, ela... Senhor presidente, pela ordem, Pois não. se o senhor for criar uma comissão específica sobre essa matéria, eu gostaria de fazer parte, gostaria de estar, porque eu acho que essa questão é fundamental e é urgente. Com certeza, vereador, realmente é uma situação urgente. A presidência está vendo aqui as comissões que fazem parte do problema. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Comissão de Saúde e Comissão de Serviços Públicos Concedidos. E mais, não sei se o vereador faz parte de alguma delas, já aí a solicitação verbal do vereador Roberto Vermelhis, que faça parte também da comissão. Eu solicito aos presidentes, vereador Alexandre Cruz, Marcelo Verli, Vanor Cosme e Manuel Martins, que se organizem, e a presidência desde já coloca à disposição a estrutura da casa, com veículo, para que faça diligência não só Nova Friburgo, FEMA Nova Friburgo, também, se for necessário, para que se tenha que ir a FEMA Rio de Janeiro, já a presidência coloca já um carro à disposição para que Vossas Excelências façam a viagem ao Rio de Janeiro e transmitam o nosso problema, que realmente é um problema urgente e de uma solução emergencial. E que tragam, dentro de 10 dias, acredito, uma solução para que tenhamos, então, já uma solução para o problema. Não sei se eu me fiz entender. Senhores vereadores. Perfeitamente, senhor presidente. Está aceito a incumbência. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Aproveitando a observação e breve interrupção do vereador Vanor em relação ao expediente, eu gostaria de fazer um registro do meu contentamento em saber que foi protocolado nessa Casa Legislativa o anteprojeto de lei do Executivo Municipal que cria empregos públicos para suprir a demanda da administração pública municipal direta e indireta, autoriza a realização de concurso público e dá outras providências, né, que, na verdade, é parte integrante de todo um processo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, oriundos de toda aquela situação que aconteceu lá no passado relativo ao concurso de 99, e que a gente espera que, a partir da apresentação, análise e aprovação desse projeto, possa efetivamente regularizar o quadro funcional da Prefeitura, que eu acredito que seja e tenha sido e continue sendo o grande objetivo da atual administração. Muito obrigado. Senhor presidente, Pois não, vereador. aproveitando as palavras do vereador Marcelo Verli, gostaria de solicitar que seja enviado cópia ao meu gabinete, talvez eu acho que os vereadores todos queiram ter acesso de imediato, porque é uma matéria muito importante para o nosso município, então eu gostaria de imediato de ter cópia desse projeto de lei para que a gente possa estar trabalhando nele já de plano. Eu solicito aos senhores vereadores que queiram cópia do projeto, que façam contato com a secretaria, e a presidência já autoriza a secretaria que emita a cópia aos vereadores que a solicitarem. Senhores vereadores, dando continuidade, portanto, ao nosso expediente, em votação agora os requerimentos de autoria do vereador Marcelo Verli, que seja lido e anexado em ata o brilhante texto de Rafael Jacu, publicado no jornal A Voz da Serra, em 28 de fevereiro, intitulado Como de Costume, Voltou Tudo a Mais Desejável e Santa Paz. Portanto, em discussão, o requerimento do vereador Marcelo Verli.
Não havendo discussão, em votação, o requerimento do vereador Marcelo Verli, para que seja feita a leitura. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Eu solicito ao vereador Mário César Folie, primeiro secretário, que faça a leitura da matéria. Título: Como de costume, voltou tudo a mais desejável e santa paz. Doutor Rafael Jacu. É verdade, em Friburgo voltou tudo a mais santa paz. Positivamente, não há de que reclamar. Acabou o carnaval e, na verdade, há pouca coisa a lamentar, a não ser o acidente que, por excesso de cuidados, matou um folião e feriu alguns outros. O resto é de muito pouca monta. Davi Macena, competente como ele só, dedicou um terço da página do jornal A Voz da Serra, no dia 23 último, elogiando a organização da grande festa, enaltecendo o receber de mijo emanado das ruas, a beleza das barraquinhas instaladas no centro da cidade, da presença de expoentes carnavalescos que vieram à terra e muito mais. O jornal fala também da menina de 16 anos, aqui em Friburgo, bebeu umas e outros e foi acordar, não sabe como, sem calcinha e estrupada numa praça de Bom Jardim, bem como a lentidão no desmonte das arquibancadas e barracas. O leitor Gilmar Dias Fernandes elogiou, de forma incisiva, a presença constante da polícia nas ruas da cidade. Está tudo tão tranquilo que ninguém mais fala em enchentes, em deslizamentos, em mortes, em prejuízos e nos desconfortos daí decorrentes. É verdade que ainda existem desabrigados? Não creio. Não creio porque ninguém mais fala no assunto. E se há algum ou alguns, o que é que estão fazendo as escolas municipais? Não é para desabrigá-los que elas foram criadas. Não é para abrigá-los que elas foram criadas. Ensinar e aprender é outro assunto, verdadeiramente irrelevante. Ora bolas. Por falar em enchentes, em mortes e em desabrigados, as primeiras já ocorreram. É de se admitir que jamais voltem a acontecer. Bobagem. No fim de contas, é mais do que sabido que Deus é brasileiro. Basta, portanto, rezar e confiar nele. Quanto aos demais problemas, eles foram decorrentes das primeiras. Como já dissemos, não deverão mais se repetir. Não havendo mais enchentes e deslizamentos, não mais ocorrerão também mortes. E quanto aos desabrigados, a Prefeitura já está adquirindo um terreno onde fará construir várias casas populares, em 2 etapas, é claro, o que constitui na melhor e mais barata solução para tão irrelevante emergência. Assim ficará o assunto resolvido de uma vez por todas. Tudo é questão de lógica e de bom senso, não há o que discutir. Agora, imagine os leitores, um grupo de engenheiros, arquitetos, meteorologistas, e se ele é mais quem, está imaginando criar um tal de Instituto de Geotecnia, besteira. Por quê? Há mais de 20 anos que eles estão tentando fundar um tal e inútil vertedouro de dinheiro público, sem conseguir. Isso só seria propósito se Nova Friburgo não estivesse completamente livre de enchentes, deslizamentos, queda de barreiras, destruição de casas, de gente pobre, desconfortos, prejuízos, mortes e sofrimentos. Ainda mais, repare-se no absurdo que esses inúteis e desocupados estão pretendendo. Eles estão querendo arranjar recursos para manter o tal instituto que pretende criar, inutilidade que, muito embora pouco seja, irá desviar os sagrados recursos que hoje são destinados à construção de árvores de Natal, iluminação natalina, montagem de arquibancadas, de barraquinhas, de financiamento das escolas de samba e blocos de enredo, de decoração da cidade e de tudo mais que vem nos trazendo tantos e tantos turistas, aqueles que, no fim de contas, deixam aqui uma mixaria de dinheiro. Não há, portanto, o que discutir. Nova Friburgo voltou, mais uma vez, à tranquila, santa e desejável paz. Graças a Deus. Senhores vereadores, ainda do mesmo autor, requerimento que seja lido e consignado em ata, nota publicada no jornal O Dia, 3 de março, intitulada Saia Justa. Em discussão, requerimento do vereador Marcelo Verli. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado também, solicito ao vereador Mário César Folie que faça a leitura. Requerimento de leitura, vereador Marcelo Verli. Saia justa. Emprego de parente na administração
de 8 estados está gerando ações judiciais por iniciativas dos Ministérios Públicos estaduais. Senhores vereadores, ainda do mesmo vereador, que seja lido e consignado em ata a matéria vinculada no site Terra Política, em 5 de março, intitulada Câmara discutirá nepotismo nos 3 poderes. Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo Verli. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura. Câmara discutirá nepotismo aos 3 poderes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Tinaglia, PT São Paulo, colocará para discussão do Colégio de Líderes em reunião às 10 horas desta terça a proposta de emenda constitucional, PEC, que torna ilegal o nepotismo, contratação de parentes por parte de autoridades públicas, nos 3 poderes. Esta PEC tramita na Casa desde 1996 e é de autoria do ex-deputado Aldo Arantes, PCdoB. Há 2 anos, a comissão especial que analisou o mérito da matéria aprovou o substitutivo do deputado Arnaldo Faria de Sá. A proposta do deputado paulista é proibir autoridades públicas de contratarem parentes até o 3º grau. A PEC também impede que um deputado ou senador contrate parente de outro em troca do mesmo favor. Esta deliberação tem que ser para todos os poderes, não pode haver tema proibido, afirmou hoje o presidente da Câmara. Ele já advertiu as lideranças partidárias que este é um tema recorrente e, em algum momento, os partidos terão que se manifestar em plenário sobre o assunto. Tinaglia afirmou que determinará a Procuradoria Parlamentar da Casa que apura as informações publicadas nesta segunda-feira pela imprensa de prática e de nepotismo por parte dos deputados federais, para avaliar se alguns parlamentares foram caluniados. Quando surge o assunto, muitas vezes se faz injustiça com alguns deputados. Hoje houve reclamação em plenário, outros avaliam que, por ser legal, não há problema de fazer contratação. Um dos que se julgaram injustiçados foi o deputado Jair Bolsonaro, que contratou para seu gabinete 2 parentes. Indignado, o parlamentar, militar de carreira, partiu para o ataque à imprensa ao se defender. Segundo ele, a grande covardia que está acontecendo é esta: se escolhe ministério para botar um apariguado lá dentro e rachar a grana. Isto é uma imoralidade. Não um Zé Mané, de um deputado que bota um parente lá no gabinete, ganhando 2 ou 3 ou 4 mil reais por mês. Competência é problema do deputado. Se quiser botar uma prostituta no meu gabinete, eu boto. Se quiser botar minha mãe, eu boto. É problema meu, completou. O nepotismo ainda é legal no Executivo. No Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, em 2005, uma resolução proibindo a contratação de parentes. Senhores vereadores, ainda requerimento do vereador Marcelo Verli, que seja lido, consignado em ata, matéria vinculada no site Terra Política, em 23 de fevereiro, intitulada Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, encaminha projeto antinepotismo. Em discussão, requerimento do vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Marcelo Verli. Eu solicitei a inclusão dessas matérias na noite de hoje, para discussão nesse plenário, para demonstrar para todos os colegas vereadores e também para toda a população de Nova Friburgo que esse é um tema que vem sendo tratado de forma recorrente no nosso país, e a cada dia que passa, mais e mais iniciativas vêm acontecendo. E essa matéria que será lida agora pelo ilustre vereador Mário César Fuli me chamou muito a atenção, porque hoje a maior liderança nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que foi ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro mandato do presidente Lula e que esteve em Nova Friburgo no início de 2006 para fazer a inauguração do Centro de Formação Profissional para a Indústria do Vestuário, ali na antiga rodoviária, ele acabou de apresentar à Assembleia Legislativa uma proposta visando o fim do nepotismo naquele Estado. Então, eu considerei bastante interessante, até porque o Partido Socialista Brasileiro tem uma bancada bastante significativa nessa Casa Legislativa, e eu acho importante que as pessoas saibam das medidas que vêm sendo tomadas pelas lideranças nacionais do partido. Por isso, então, a solicitação de inclusão dessa leitura. E, além disso, eu vou deixar aqui para o excelentíssimo vereador Vanor Cosme alguns informes de algumas matérias que eu pesquisei na internet, inclusive a lei
aprovada pela Câmara Municipal de Blumenau, Santa Catarina, uma matéria também falando sobre a Prefeitura de Patos, lá no Paraná, alguns pareceres jurídicos sobre o assunto, se referindo ao Conselho Nacional de Justiça, a decisão que foi tomada proibindo a prática do nepotismo no Judiciário, e também um informe bastante interessante de uma ONG que é muito conhecida a nível nacional, que é a ONG Amaribiá, que é, na verdade, a Amarribo, a Associação de Moradores e Amigos de Ribeirão Preto, e também a Associação de Moradores e Amigos de Ibiá, lá de Minas Gerais, que tem uma série de informações sobre esse assunto, que foi objeto de um projeto de lei apresentado por mim e que se encontra em tramitação na Casa Legislativa. Vou deixar aqui para o vereador Vano Cosme anexar ao processo que ora tramita nessa Casa. Então, gostaria de solicitar a autorização de todos os pares, a aprovação, para que seja lida, então, essa matéria intitulada Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, encaminha projeto antinepotismo. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu tenho visto o vereador Marcelo Verli relatar em relação ao nepotismo. Você vai falar contra o requerimento? Não, eu vou até pedir uma questão de ordem a ele. E eu fico... Senhor presidente, eu já concluí a minha fala. Se ele quiser falar contrário ao requerimento, ele pode ficar à vontade. Eu vou ficar falar contrário ao requerimento. Eu fico preocupado se o vereador talvez não quer trazer os holofotes para ele. Porque ele participa de um governo, hoje, que a prática de nepotismo é normal. É usuário, é vezeiro. O vereador que está aqui levantando essa lebre, ele foi secretário de governo, esse governo está aí, um governo que emprega todos os seus familiares. Eu não sei se o vereador rompeu com o governo ou está querendo fazer alguma jogada política ou trazer os holofotes para ele. Não estou defendendo o nepotismo, se o contrário, favorável ao nepotismo, não. Eu acho que nós temos que ser mais sensatos com o nosso discurso nessa casa. Essas políticas de dizer que é contra o nepotismo e participar de uma bancada do governo, onde o governo é o zero e vezeiro em praticar o nepotismo. Então, eu não sei se o vereador está em conflito com a bancada ou conflito com o governo, eu fico preocupado, que esse tipo de política a gente tem que ser coerente. Então, Vossa Excelência devia primeiro cobrar o governo ou romper com o governo, porque esse governo é o que mais pratica nepotismo nesse município. Nunca foi tão visto nesse município, tanto nepotismo praticado. Então, senhor vereador, é por isso que eu falo o contrário, porque nós temos que ser mais sensatos no nosso discurso nessa casa aqui. É só isso, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto, então, após o pronunciamento a favor e contrário, em votação, o requerimento do vereador Marcelo Verli para que seja feita a leitura. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O voto contrário do vereador Nâmina Silva. Solicito o vereador Mário César Furi que faça a leitura. O governador de Pernambuco encaminha projeto antinepotismo. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, encaminhou nesta sexta-feira à tarde um projeto de lei à Assembleia Legislativa que acaba com o nepotismo no Poder Executivo Estadual. O Estado estabeleceu um prazo de até 90 dias para exonerar os funcionários que se enquadram no caso de nepotismo. Estão incluídos tios, irmãos, cunhados, avós, sobrinhos, bisnetos e bisavós. A lei prevê também a proibição do nepotismo cruzado com parentesco até o 3º grau. O antinepotismo só vale para os cargos de pessoas que exercem os cargos comissionados. Pernambuco tem atualmente 2,8 mil cargos de confiança. Senhores vereadores... Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Em função até da leitura de várias matérias que já foram feitas, né, que foram solicitadas por mim, eu gostaria de solicitar que essa última matéria seja colocada no expediente da próxima quinta-feira, por gentileza. Muito obrigado. Pois não, vereador. Portanto, retirado de pauta o requerimento do vereador Marcelo Verli, que seja lido e consignado em ata. Artigo publicado no jornal A Voz da Serra, no dia de hoje, titulado Mulher Virtuosa, quem a achará? Solicito, então, à secretaria que faça a inclusão na próxima sessão. Senhores vereadores, ainda requerimento de autoria do vereador Alexandre Cruz, que seja marcada a reunião solene comemorativa aos 50 anos do Nova Friburgo Country Club, no dia 24 de abril do corrente ano. Em discussão, o requerimento do vereador Alexandre Cruz. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Eu queria justificar esse pedido, porque trata-se o Nova Friburgo Country Club, né, de um espaço não só
um belíssimo espaço na Nova Friburgo, mas a gente sabe da história, de tudo aquilo que aquele prédio significou para o nosso município no passado, da importância do início da história de Nova Friburgo. Então, seria importante que essa data fosse comemorada e aqui vivida por nós parlamentares, para que a gente possa até trazer aqui não só os membros daquele clube, mas também pessoas que foram importantes no decorrer do crescimento daquele clube e também da história do clube para com Nova Friburgo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma suspensão da sessão por 5 minutos para que a gente pudesse fazer uma discussão sobre essa questão desse pedido do vereador Alexandre Cruz, ou então que ele trouxesse na próxima sessão, eu gostaria de debater com ele alguns aspectos sobre essa questão. Não gostaria que fosse aqui no plenário, por isso eu gostaria da suspensão, ou então que se o vereador permitisse retirar nessa sessão para que apresentasse na próxima sessão. Senhores vereadores, a presidência sugere... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Gostaria até de falar a respeito disso, porque, na verdade, o requerimento de uma sessão solene é prerrogativa individual do vereador, né? E, do meu ponto de vista, né, caberia, sim, a votação e a aprovação. Eu gostaria até de parabenizar o vereador Alexandre Cruz por trazer esse assunto, que é uma iniciativa dele, como parlamentar, como indivíduo legislativo. A princípio, eu não vejo necessidade de uma interrupção, até porque, a não ser que ele próprio abrisse essa possibilidade. Gostaria, então, só de externar essa minha opinião, porque trata-se de uma iniciativa individual do vereador Alexandre Cruz. Eu gostaria de manifestar também, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu estava até aqui atrás, nesse momento, acabando de acertar aqui um expediente, e acho que é de muito bom ouvido, vereador. É muito bom ouvir. O Nova Friburgo Country Club, eu posso dizer de cadeira, porque eu fui vice-presidente jurídico durante 8 anos, do nosso Friburgo Country Club, e mais ainda, é um clube que hoje atravessa dificuldades como estão atravessando todos os outros clubes de dificuldade no Friburgo. Então, é um momento que nós temos aqui, nesta casa parlamentar, para que nós possamos dar um brado no sentido de que esse clube possa ser resgatado, porque nós estaremos, certamente, na iminência de perdermos um dos espaços mais bonitos de Nova Friburgo, se continuar, enfim, do jeito que as coisas estão caminhando. O clube de xadrez já desceu a ladeira há muito tempo, estamos agora, basicamente, com o clube de 50 também na posição ruim, a sociedade atravessa momentos difíceis, e sem contar o seguinte, que o clube do Nova Friburgo Country Club ele foi fundado, né, com uma divergência do clube de xadrez. Então, é muito importante que isso. É um clube que hoje, a história dele, basicamente, ela se mistura com a história da cidade de Nova Friburgo. Então, eu acho de muito bom ouvido, vereador, parabéns, meu voto já é favorável nesse sentido, no sentido que nós possamos trazer todos os grandes nomes que, enfim, fizeram desse clube o esplendor que ele teve na década de 70 e que agora, lamentavelmente, passa por essas dificuldades. Então, é um momento que nós temos também de prestigiar e fazer... Presidente, questão de ordem. Só um minutinho, vereador. O vereador Grimaldino Nascimento. Democraticamente. Senhor presidente, eu não vi... Pois não, vereador. Eu não vi nada demais que o vereador Roberto pediu. 5 minutos. Roberto não se manifestou nem contra, nem a favor. Favorável. Democracia é isso, vereador. Eu gostaria de reforçar o pedido do vereador Roberto Vermelins, que Vossa Excelência fosse democrático, aceitasse o pedido de suspensão da reunião por 5 minutos. Não, vereador, eu vou aceitar. Eu só quero dizer o seguinte, não trata-se de um clube de 5 dias, de 5 anos, não. Não, mas trata de uma entidade que faz 50 anos. Então, eu vou discutir com o vereador. Agora, eu acho que se essa casa é uma casa parlamentar, é uma casa que não tem nada às escusas, a gente poderia discutir o assunto aqui mesmo no plenário, não teria problema nenhum para mim. Agora, eu concordo sim, sou democrático sim, eu aceito sim que a gente peça ao presidente aí que a gente possa votar para paralisar a reunião e a gente discutir lá. Eu, por mim, eu discutiria aqui em plenário, não teria problema nenhum. Eu só estou lhe pedindo que eu sei que Vossa Excelência é um vereador democrático, então não vejo nada, a suspensão por 5 minutos para discutir o assunto interno, não tem nada a ver. Mas não tem nada nas escuras, não. O que pode ser discutido lá dentro, pode ser discutido aqui também, não tem nada a ver. Senhores vereadores, de forma democrática e para terminar com as questões de ordem, a presidência coloca, então, em discussão o requerimento verbal do vereador Roberto Vermelins para a interrupção da sessão por 10 minutos. Gostaria de pedir voto nominal, senhor presidente. Voto nominal requerido pelo vereador Grimaldino Narciso. Senhores vereadores, portanto, então, em votação, requerimento verbal do vereador Roberto Vermelins para a interrupção da sessão
A presidência vai dilatar o prazo para 10 minutos. Vereador Alexandre Cruz. Favorável, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. A favor. Vereador Valor Cosme. A favor, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Favorável. Vereador Grimaldino Assis. Favorável, senhor presidente. Vereador Denilson Brelli. A favor. Vereador João Turner. A favor, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelins. Favorável. Vereador Mário César Folia. A favor. Portanto, a sessão está suspensa por 10 minutos, com todos os votos a favor. Senhores vereadores, retornando aos nossos trabalhos. Pois não, vereador Roberto Vermelins. Senhor presidente, eu fiz o requerimento da suspensão da sessão, tendo em vista que existe uma medida que o atual presidente do Country Club, e quero registrar aqui que eu tenho maior apreço pelo clube, mas há uma medida do presidente do Country Club que é uma medida que é impopular e que é uma medida também que causa um problema para o turismo de Nova Friburgo, para o cidadão de Nova Friburgo. O Country Club, nos anos 70, ou nos anos 60, eu não recordo bem, fez um acordo com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, deixou de recolher o ITBI, que é um imposto municipal, garantindo que a população ia ter acesso ao parque, onde tem os lagos ali, né, aquelas avenidas dentro do clube. E, ultimamente, o atual presidente fez uma portaria e está exigindo que as pessoas